Olá pessoal, gravar mais um vídeo seguindo a sequência de onde nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia, e nós vamos falar agora da igreja de Pérgamo, da igreja que está localizada em Pérgamo. O texto está lá em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. A cidade de Pérgamo, ela fica ao norte da cidade de Esmina, a uns 100 km de distância. Se compararmos Éfeso e Esmina, ela não é uma cidade tão importante no que se refere à questão de comércio. O forte de Pérgamo era mais a questão educacional e a medicina. Então, ela era muito forte nessas duas áreas, educação e medicina. Em Pérgamo havia uma biblioteca ali com cerca de 200 mil pergaminhos. Então ela tinha uma importância muito grande no que se refere à educação e medicina. Ela só perdia para a biblioteca de Alexandria. E também ela se faz importante porque Pérgamo foi uma das cidades que mais desenvolveram a questão do culto ao imperador. Então, basicamente, essa é a cidade de Pérgamo. Sua importância não é comercial, mas sim educacional e na questão da medicina. Sua importância se dá pelo culto ao imperador, que era muito desenvolvido naquela região ali. E também outros templos ali, que havia pelo menos 4 templos ali, dedicados a Zeus, Dionísio, Asclépio e Atenas. Sendo que o forte era a adoração ao imperador, o culto ao imperador. Então essa é a cidade de Pérgamo. Qual é a característica da igreja que está em Pérgamo? Uma das características dessa igreja que está em Pérgamo é a sua fidelidade. A sua fidelidade, seu apego ao testemunho, a sua força em suportar a pressão, mas ao mesmo tempo que a gente vê essa força em suportar a pressão, há também ali na igreja de Pérgamo um relaxamento com a questão de ela ser uma igreja que ela tolerava os falsos mestres, os falsos doutores que estavam disseminando a doutrina de Balaão, que está lá no texto, e a doutrina dos Nicolaítas, que nada mais é essa doutrina, é a doutrina em que era pregado, ensinado a questão da idolatria e da imoralidade sexual. Quando fala lá de doutrina de Balaão, é o texto que está lá em Números, capítulo de número 25, do verso 1 a 3, em que Balaão ensina Balaque a armar cilada contra Israel. E a cilada nada mais era do que levar o povo à idolatria e à questão da imoralidade sexual. Então vamos partir para o texto, lembrando a estrutura dessas epístolas, que todas elas são iguais. Da primeira à última carta, a estrutura é a mesma. Então qual é a estrutura? Nós estamos no capítulo 2. Primeiro a revelação, está lá no versículo 12 do capítulo 12. Depois o elogio, no versículo 13. Depois vem a censura, no verso 14 e 15. E por final a promessa, no capítulo 16 e 17. Então vamos entrar na estrutura. O versículo 12, que diz assim: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, por que Cristo se revela para a igreja de Pérgamo como aquele que tem uma espada de 2 fios? Temos que entender o contexto aqui. O procônsul era aquele indivíduo que ele detinha o poder de julgamento, ou seja, ele tinha o controle de julgamento, de sentenciar o indivíduo à morte. E tanto o procônsul quanto o imperador detinha esse poder sobre a vida do indivíduo, ou seja, sentenciar esse indivíduo à morte.
Então, quando Jesus diz que ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, aqui nesse texto, ele está dizendo o seguinte, revelando para a igreja de Pérgamo, que era uma igreja que estava sofrendo pressão, que era uma igreja que sofreria perseguição, e era uma igreja que teria suas propriedades arrancadas, seriam exilados e mortos. Então, a revelação aqui no verso 12, Cristo revela dessa forma, é significativa para aquela igreja, porque quando ela ouve dizer que ele tem uma espada, e não uma espada qualquer, uma espada longa, Cristo está dizendo o seguinte, que quem tem o controle, na verdade, sobre vida e morte, não é o imperador, não é o procônsul, não é governador, não é ninguém. Quem tem domínio sobre vida e morte é ele mesmo. Então, ele, trazendo essa mensagem, ele já traz para a igreja de Pérgamo uma esperança e um ânimo para que ela continue na sua luta, sendo testemunha de Cristo ali naquela região tão paganizada como era a igreja, a região de Pérgamo ali. Aí, partindo para o verso 13, ele diz assim, sei onde você vive. Perceba que essa partícula conheço, o verbo conheço, ele vai se repetir por todas as epístolas. Como eu disse lá no primeiro vídeo da igreja de Éfeso, o vocábulo conheço é a ideia de alguém que tem um conhecimento pleno e detalhado, não é um conhecimento superficial. Então Jesus diz o seguinte, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Então vamos primeiro aqui, conheço, e ele conhece de forma plena e sabe que a moradia da igreja ali não é uma moradia passageira, mas eles estão alocados ali naquele lugar. E o detalhe é quando ele fala sobre trono. Por que ele identifica ali a cidade de Pérgamo como trono de Satanás? Primeiro, que ali tinha 4 templos dedicados às divindades. Então nós falamos que havia ali o templo dedicado a Esclépio, que é o deus da cura, a Zeus, Dionísio e Atenas. Mas principalmente, a cidade de Pérgamo era uma cidade que, no que se refere à adoração ao imperador, ela se julgava sendo a primeira de todas elas, ou seja, estava mais desenvolvida. Então Jesus diz o seguinte, eu sei aonde você habita e sei que aí é o trono de Satanás. Então esse vocábulo trono de Satanás, nós temos que entender da seguinte forma, que Jesus está dizendo, eu sei que aí é uma cidade altamente paganizada, eu sei que aí é uma cidade onde tem muitos templos, eu sei que é uma cidade onde a adoração ao imperador é muito forte. Então por isso que ele coloca aí, eu sei que aí é o trono de Satanás, é o berço da idolatria, é aí. Agora é interessante que a palavra trono no Apocalipse, ela aparece 42 vezes, esse vocábulo trono. Das 40 vezes está ligada a Deus e 2 a Satanás. Então, por essa análise, nós percebemos que Jesus está dizendo para aquela igreja de Pérgamo, eu sei que aí é o trono, mas eu detenho o controle sobre tudo, sobre a cidade, sobre todos, por mais que aí seja o trono de Satanás. Tá? Aí depois ele continua dizendo aqui, no verso 13, né? Onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então Jesus diz o seguinte, elogia essa fidelidade da igreja de Pérgamo, que mesmo estando debaixo de uma pressão idólatra ali na cidade de Pérgamo, ela continua fiel, faz referência a Antipas, e essa referência ela é significativa porque Jesus coloca o Antipas como exemplo para aquela igreja de Pérgamo, que mesmo sofrendo perseguição, prisão e morte, como foi o caso de Antipas, ele foi fiel, e foi fiel até a morte. Por isso que ele faz a citação de Antipas, dizendo, olha,
Siga o exemplo de Antipas, que mesmo debaixo de pressão, continuou fiel até a morte. Mas ele faz o elogio aqui dizendo que com toda essa situação, Jesus ainda faz um elogio à fidelidade daquela igreja. E vai continuar aqui no texto: foi morto nessa cidade onde Satanás habita, ou seja, onde está o trono de Satanás. Então aqui nós vemos o elogio de Cristo em relação à igreja de Pérgamo. Agora vamos ver a censura. Então nós vimos aí na primeira parte a revelação de Cristo, que ele se revela como aquele que detém o controle sobre tudo e todos. A segunda parte nós vemos aí no versículo 13 o elogio em relação àquela igreja de Pérgamo, que era uma igreja fiel. Agora nós vamos ver a censura, que está no versículo 14 e no versículo 16. Versículo 14 a 16, que diz assim, olha: portanto, arrependa-se, é verso 14, né? No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Então Jesus está dizendo, eu tenho algumas coisas contra vocês. Não são muitas, são poucas, mas essas poucas coisas que ele tem é extremamente significativa. E nós vamos ver aqui. Então não são muitas, mas são poucas coisas, que está prejudicando a dinâmica espiritual da igreja de Pérgamo. E continuando a leitura aqui, diz, olha: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Então aqui estou usando a NVI, tá? Meu texto usando a NVI. Então aqui no texto já está bem claro do que se trata, o que é que Jesus tem em relação àquela igreja. O que Jesus tem em relação àquela igreja é que aquela igreja estava tolerando esses ensinamentos que foram produzidos lá com Israel. Depois vai falar dos nicolaítas também lá na frente também, que é a mesma coisa, a doutrina é a mesma, que é a questão da imoralidade e da idolatria, que estava dentro daquela igreja, disseminada dentro daquela igreja, e a igreja de Pérgamo estava tolerando aquela situação, ou seja, não havia tomado nenhuma posição, nenhuma atitude em relação a aquelas doutrinas que estavam sendo propagadas no seio da igreja, por aqueles falsos mestres, por aqueles falsos doutores. Então, a repreensão está aí, que a igreja estava tolerando essa mistura entre verdade e mentira, que a igreja de Pérgamo estava tolerando esses falsos doutores e mestres, estavam induzindo o povo à imoralidade e à idolatria. E depois ele vai continuar ainda no versículo de número 15, de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E aí, voltando lá na igreja de Sardes, lá a gente vê que essa questão de Nicolau, se é aquele de Atos, tá? O fato é que havia essa doutrina dos nicolaítas, que é a mesma doutrina de Balaão, que ensinava o povo a questão da idolatria e da imoralidade sexual, tá? E aí vem no versículo de número 16 a solução. Então vem a solução. Se eles se arrependessem, a solução viria. Então olha o que ele diz aqui no versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Vamos entender essa partícula aqui. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O verbo arrepender-se aqui, ele vai aparecer no texto 12 vezes. Ele vai aparecer quando Cristo fala com a igreja de Éfeso, com a igreja de Pérgamo, com a igreja de Sardes e com a igreja de Laodiceia. Então, era urgente que aquela igreja, as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, se arrependesse urgentemente para que não viesse o juízo. Se você perceber lá no capítulo 2, o verso 6, assim como Jesus odiava as obras dos nicolaítas,
assim também devia proceder a igreja de Pérgamo, ou seja, não tolerar, não acolher esses falsos doutores e expulsá-los do meio da igreja. Então, olha, qual seria a consequência do não arrependimento? E o arrependimento aqui está no ato daquela igreja expulsar os falsos doutores e os falsos mestres do seio da igreja. Tá? Então, o arrependimento visível aqui seria a expulsão, a igreja não tolerando mais aquele tipo de situação dentro da igreja. Se a igreja fizesse isso, expulsasse, colocasse para fora esses falsos mestres, então não sofreriam as consequências do não arrependimento. Qual era a consequência? Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ainda que a gente entenda que o verbo aqui está na forma futura, a ideia é no tempo presente. Ou seja, o que eu quero explicar é o seguinte: virei, ou seja, ele vem, mas ele vem, aliás, não está nem na forma futura, que já está no próprio presente mesmo. Então, analisando essa forma do jeito que ela está aqui, no presente, não tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Porque alguém pode pensar, mas está dizendo que ele viria. Não, ele está dizendo que é naquele período. Ou seja, se a igreja não expulsasse os falsos mestres, os falsos doutores, então Cristo viria em relação àquela igreja de maneira imediata e colocaria o seu juízo sobre aquela igreja. Ou seja, lutaria contra aquela igreja. Então, a não consequência do arrependimento seria o juízo de Deus de forma imediata sobre a igreja de Pérgamo. E aí ele vai fazer a referência lá que ele lutaria com eles com a espada de 2 gumes, ou seja, ele que detém o controle, de tudo, de todo julgamento está na mão dele. Então, a ordem é: tire do meio de vocês os nicolaítas, aqueles que seguem a doutrina de Balaão, para que eu não venha em juízo contra vocês. Tá? E aí, encerrando essa reflexão, o versículo de número 17, que é a promessa que aquele que vencer, aquele que tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecidos apenas por aquele que o recebe. Existem várias interpretações, várias formas de entender esse texto aqui. O maná, se você parar para pensar, e você abrir lá em João capítulo 6, versículo 48, está relacionado com o próprio Cristo, que ele diz: seus pais comeram do maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, viverá. Então a ideia do maná aqui é essa comunhão que nós temos com Cristo, ou seja, essa comunhão que é o gerador de vida, ou seja, aquele que produz vida, aquele que dá vida para cada um de nós. E a pedra branca, não vou me estender aqui em muita interpretação, porque não tem muito sentido para nós aqui, mas a pedra branca, tanto se você pegar o maná, a pedra branca, todo o final das epístolas aqui, das cartas, todas elas na verdade vão falar uma coisa só. Tanto o maná quanto pedra branca, a ideia é aquele que vencendo e vencendo até o final, entrará na vida eterna e gozará das benesses da vida eterna. Tá? Então esse é o sentido do maná e da pedra branca: acesso à eternidade, acesso à presença de Deus, acesso a tudo aquilo que Deus tem reservado e prometido para aqueles que se mantêm fiel diante dele, tá bom? Então essa é mais uma reflexão aí de mais uma igreja, na igreja de Pérgamo, tá? E nossa finalidade é essa, entender alguns pontos aqui do texto para ficar mais clara a mensagem. E a mensagem que fica para nós aqui é que Cristo não tolera essa mistura. Cristo não tolera essa mistura de verdade e mentira dentro da igreja. Não pode haver essa mistura de verdade e mentira. Deve haver uma pureza doutrinária. Então a mensagem de Pérgamo para a igreja de hoje, ela é atual, em que nós não podemos tolerar nenhum tipo de ensinamento errôneo, nenhum tipo de heresia no seio da igreja, porque senão isso corromperá a igreja e trará juízo sobre a igreja, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.